Falar? Eu sofro de síndrome do pensamento acelerado, né? O que é síndrome do pensamento acelerado? É quando você fica pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Chega um momento que o seu cérebro não consegue processar todas as informações que a gente recebe e desencadeia um processo de ansiedade, né? Então, quem me conhece sabe que de vez em quando eu preciso parar, respirar um pouco, esfriar a cabeça, né? Mas tem hora que eu gosto de ficar pensando muita coisa, né? É gostoso. Eu gosto de pensar. E eu fico pensando muito sobre igreja, o tempo todo sobre igreja. Nós conversamos muito sobre o que é ser igreja de verdade, sobre como a igreja pode ainda simplificar o seu papel, simplificar a sua mensagem, tornar-se mais prática, tornar-se mais, no nosso caso, mais relacional, mais diaconal, ou seja, servidora, uma igreja menos dogmática, menos e mais de fato parecida com Jesus, né? Eu fico pensando muito nisso. E eu fico pensando também sobre qual é o nosso papel enquanto pastores na igreja, sobre coisas que nós devemos fazer, coisas que nós deveríamos fazer, coisas que nós não devemos fazer e coisas que nós não deveríamos fazer. Eu fico pensando se nós estamos fazendo certo ou se nós estamos fazendo errado. Eu fico me questionando sobre se eu deveria ser um pastor mais aberto ou se eu deveria ser um pastor mais fechado. Eu fico me questionando se eu deveria dar liberdade às pessoas para se aproximarem de mim ou se eu deveria retirar a liberdade que eu dei às pessoas para se aproximarem de mim. E eu fico pensando se nós como pastores devemos dar cada vez mais ensinamento para que as pessoas tenham consciência e a partir dessa consciência terem a liberdade de fazerem as suas escolhas livremente, ou se nós não devemos ensinar para as pessoas não ter consciência, elas fazer só o que a gente manda. Eu não sei o que é que você está pensando enquanto me ouve, mas todos esses questionamentos que eu estou levantando, eles são opostos perfeitos, né? E são Corinthians ganhando do Flamengo, eu acho, né? Perdeu? É por isso os fogos, glória a Deus, né? Amém, né, Xeleque? Né? Mas eu fico pensando nisso tudo. Eu já me peguei pensando se eu tinha que vir todo domingo de terno na igreja. Mas não vai rolar, irmão. É quente demais aqui. E nem quando tiver ar-condicionado, que nós estamos vendo de comprar, né, Geraldo? Nós vamos comprar ar-condicionado aqui para a igreja, amém? Então, se Deus quiser, irmãos, nesse verão, nós vamos ter um clima mais gostosinho aqui dentro, né? Se Deus quiser, os irmãos ajudar, né? Amém? Não é? Glória a Deus. Eu fico perguntando a respeito de tudo isso. E uma vez, faz muito tempo, quando nós estávamos começando a acelerar esse processo de ensinar consciência e tirar aquilo que a gente chama de doutrinação. O que é doutrinação? Doutrinação não é ensinar a doutrina. Doutrinação é fazer a pessoa andar obrigatoriamente numa doutrina que foi estabelecida, né? E quando nós estávamos deixando todo esse processo de doutrinação para caminhar num processo de consciência e liberdade, eu lembro que uma vez o Guilherme, ele desesperado para ver os jovens funcionar, para ver a igreja funcionar, ele falou: César, e se a gente fizer o processo de doutrinação para encher a igreja de gente, e aí a hora que elas estiverem aqui fazendo tudo que a gente diz para elas, a gente ensina o evangelho de verdade, porque pelo menos a gente tem certeza que as pessoas vão ouvir, né? Porque uma das coisas que acontece quando a gente ensina consciência é que as pessoas fazem escolhas, e elas escolhem fora do nosso alcance de influência. Elas escolhem. Simplesmente eu escolho não ir à igreja porque tem aniversário da sobrinha, da vizinha, da minha cunhada, da empregada, da avó dela, e eu resolvi ir no aniversário de alguém que eu não conheço, então eu não vou na igreja, né? E isso, infelizmente, é um pouco comum no nosso meio, né? Quando em outros tempos, quando a pessoa não ia, ela tinha que avisar, tinha um porquê, né? E se não fosse, o pastor ficava bravo, ela ficava com medo de deixar o pastor bravo, porque o pastor bravo é Deus bravo, né?
Pastor bravo ora, né? E a praga acontece, né? Mas quando a gente dá a liberdade, as pessoas fazem escolhas que querem. E simplesmente eu escolho não vir porque eu não quero vir. E nós ensinamos consciência a respeito, por exemplo, de contribuição aqui na igreja também, né? Falamos da importância daquele que oferta generosamente, daquele que oferta dentro das suas condições, daquele que pratica o dízimo ao Senhor, né? Nós sabemos de tudo isso, e os irmãos sabem o que nós pensamos também. Mas como nós não ficamos domingo após domingo dizendo que quem não dá dízimo rouba a Deus, em algum momento as pessoas fazem suas escolhas também. Eu decido dar, eu decido não dar. Percebe? E aí nós entramos num campo de subjetividade. Aqui, de repente, seria legal se nós fizéssemos uma campanha de oração todo dia, mas os irmãos tinham que vir todo dia. E se não viesse, o pastor ia ficar bravo, né, pastor Neto? O pastor Neto ia falar, por que não veio orar a semana inteira? Mas nós ensinamos que a oração é um respirar para nós, e a oração deve ser praticada todo dia, e no seu quarto, e se por acaso você se sentir à vontade para vir orar aqui conosco, você venha. Mas se nós lançarmos uma campanha de uma semana de oração, eu tenho a impressão de que além dos pastores é a tia Nice e um ou outro só que vai vir a semana inteira. Por quê? Porque as pessoas têm liberdade de escolher fazer ou não fazer. Quando nós falamos do culto de domingo, a nossa igreja, vocês sabiam que a nossa igreja tem 120 membros? Vocês não sabiam, né? Sabe por quê que a gente não sabe? Porque no domingo vem. A metade no outro domingo, essa metade que veio não vem, aí vem a outra metade. O rodízio de pessoas é incrível aqui dentro. É verdade. São poucas as figurinhas que se repetem domingo após domingo. A maioria das figurinhas, ela vem no domingo, aí ela não vem, no outro vem quem não veio no domingo, depois não vem, aí vem. Aí no final do mês, a gente tem um rodízio de 130 pessoas, mais ou menos, que fazem parte da nossa conta, quando a gente lembra dos membros da igreja, e é com muita facilidade que nós nos lembramos de cada um desses 120, 130. Mas e por que isso acontece? Acontece porque nós ensinamos ao irmão também, que ele deve vir, sair da casa dele com o coração desprendido para estar aqui louvando ao Senhor. E isso faz parte da dedicação dele pessoal com Deus, e que de certa forma, a menos que exista um problema, uma crise, uma indisposição, nós não vamos nos meter na vida de cada um e perguntar por que você não veio, você tem que vir, não veio. Claro que não. É a sua vida pessoal. Mas quando nós trabalhamos nesse perfil de liberdade, a gente acaba nem sempre colhendo os frutos que a gente gostaria de colher. O sonho de todo pastor, do nosso, era ter gente entupida porta nessa igreja aqui, né? Mas de pessoas saudáveis no Evangelho. Não adianta encher o lugar de gente que não sabe o que está fazendo aqui também, né? Mas o Evangelho de Jesus é um Evangelho que nos dá escolhas também. E ele nos dá escolhas o tempo todo. E você percebe muitas vezes Jesus aconselhando, mas muitas vezes sem ordenar diretamente, ele aconselha. Você percebe Deus fazendo isso. Em certo momento Deus chega a um povo e diz, olha, eu te apresento o caminho certo e o caminho errado, e te aconselho para que você escolha o caminho certo. É Deus dizendo. E eu até imagino que toda a movimentação religiosa de cultura cristã, protestante, reformada, que tente te obrigar a fazer algo, eu imagino que aí esteja um princípio de não conhecer a consciência e tampouco a liberdade que existe no Evangelho, de modo que vocês são livres no Evangelho e não se colocam debaixo de escravidão nenhuma, e nem da minha, nem da dos pastores, não é verdade? Nós não somos escravos de ninguém. E nós fazemos as coisas porque temos consciência de que coisas devem ser feitas. E nos reunimos porque também é uma ordenança do Evangelho, é um bom conselho do Evangelho, de que não andemos sozinhos, e de que nos reunimos para ouvirmos uns aos outros, aprendermos, orarmos uns pelos outros, e exercermos a cristandade na comunidade.
E é tudo feito na liberdade do Espírito Santo que nós temos. E graças a Deus que nós temos. Porque quem vive, eu não gosto muito desse termo, mas vou usar. Quem vive no mundo e para o mundo não tem liberdade. Faz o que quer, desde que seja para o benefício do mundo. Faz o que der na telha, desde que seja para o benefício do reino do mundo. Não tem liberdade. Mas eu penso que existe um problema na liberdade sem a consciência correta. Qual é o problema de liberdade sem consciência correta? Por exemplo, o João, ele tem as suas liberdades? Ele tem. O João é um indivíduo completamente livre? Não. Por quê? Porque se eu deixar, é videogame o dia inteiro. Porque se eu deixar, tem dia que ele não quer vir na igreja. Hoje, tadinho, tá cansado, né? Ficou lá com a avó, comendo pizza. Olha que benção, né? Mas tem dia que ele não quer. Tem dia que ele fala, papai, eu vou na igreja com o senhor. Eu falo, vamos. Tem dia que ele fala, papai, não aguento mais, igreja de novo. Ele não tem, então ele não pode ter tantas liberdades. É claro que à medida que ele cresce e ele assume responsabilidades e ganha consciência de escolhas, vai chegar um momento no João que eu vou dizer, filho, estou indo à igreja, você vai? Ele vai poder fazer a escolha dele, sim ou não. E se ele disser que sim, eu digo, vamos, meu filho. E se ele disser que não, eu prendo uma coleira no pescoço dele e puxo, e ele vem do mesmo jeito. Porque enquanto morar comigo, faz o que eu mando e pronto, acabou. Mas ele vai poder fazer a escolha dele. Tá bom? Mas depois que é independente, se ele decide não vir nunca mais, é o problema dele. Eu vou dizer, filho, pode abandonar a igreja. Como é que está o seu coração com o Senhor? Porque o tanto que você vem na igreja não denuncia, quer dizer, não aponta o quão espiritual você é. De verdade. Você vinha todo dia, de segunda a segunda, aqui na igreja, em culto, se a gente abrir culto todo dia, Deus que me livre, mas se um dia der na louca, a gente resolver fazer isso, e você vier em todos, isso não vai mostrar ou provar que você é uma pessoa espiritual. Mas, o tanto que nós nos afastamos da comunhão dos santos, isso denuncia que espiritualmente estamos abalados. De repente, querido, faltar um domingo não significa que você está em pecado. E nem que você está mal espiritualmente, mas o quanto o nosso coração começa a se afastar da comunhão dos santos. E daqui a pouco eu fico 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. E isso denuncia que o meu coração está longe do irmão, e se está longe do irmão, está longe de Deus. Porque eu não posso dizer que amo a Deus se não amo ao irmão. Eu não posso dizer que sirvo a Deus se não sirvo ao irmão. Eu não posso dizer que me relaciono com Deus se eu não me relaciono com Deus que está na vida do meu irmão. E quando nós fazemos as nossas escolhas, em algum momento nós vamos fazer a nossa escolha servindo a um rei. Qual é o rei? Não, o rei que está na minha barriga. Sabe aquela coisa do rei na barriga? Jesus usa a expressão, cujo Deus é o ventre. Né? O rei que está na minha barriga, eu passo a fazer escolhas do que eu quero fazer. E aí eu passo a servir o meu ego. Eu passo a funcionar pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e a soberba da vida. Ou seja, eu vou fazer de tudo que eu puder fazer para me sentir confortável. Não é assim? Nós funcionamos ao prazer e à dor. É só isso que nós funcionamos. Quando é que você vai no médico? Quando dói. Quando você fica mais velho, você vai no médico para ter certeza que está tudo bem. Então você vai no médico para ter prazer, ou seja, o prazer do médico dizer, está tudo bem. Quando a gente está muito gordinho, e a gente resolve fazer um regime, por que a gente faz o regime? Porque dói tentar amarrar o sapato e a barriga fica no caminho. Mas depois que a gente vai e faz o regime, a gente faz isso para se sentir bem, para olhar no espelho e falar, tá gatão, moleque, né? Porque nós estudamos para ter o prazer de conseguir um bom emprego e para evitar a dor de ser um desastre profissional.
Então nós funcionamos sempre por prazer ou por dor. E aí nós trazemos esse funcionamento também para a igreja. Ou seja, eu vou na igreja hoje. Por quê? Porque eu me sinto bem. Eu vou na igreja hoje porque eu me sinto bem. Ah, quer saber? Hoje eu não vou na igreja. Por quê? Ah, porque eu... Aí daqui a pouco você vem 3 domingos aqui, você não se sentiu bem. Aí você fala, quer saber? Eu vou procurar outra igreja, um outro lugar que eu me sinta bem. Porque, na verdade, o que importa... Na verdade, não importa Deus, o que importa sou eu. Se eu me sinto bem, eu vou. Se eu não me sinto bem, eu não vou. Aí, querido, você vai para outra igreja. E você vai achar lindo lá. Tu está muito gostoso, todo mundo te abraça. Né? Você não vê ninguém falando mal de ninguém. É uma maravilha. Aí você vai ficar lá 1 ano, 2 anos, você percebe que você também não vai se sentir bem. Aí você vai falar, bom, quer saber? Eu não estou me sentindo bem. Eu vou procurar outro lugar em que eu me sinta bem. E quando nós vamos fazendo isso, nós nos transformamos num animal que fica em cima de uma esteira e fica pendurado uma cenoura na nossa frente. Aí você imagina quem que é o orelhudo, né? Porque nós vamos ficar correndo para encontrar uma felicidade, um conforto, que nós não vamos achar em lugar nenhum. E eu até me atrevo a dizer que perante o Evangelho, se você está confortável demais, é porque está errado. É porque está errado. Porque uma das coisas certas no Evangelho é que teremos aflições. E talvez o correto seria termos aflições por causa da nossa fé, por causa do nosso amor. Se você é uma das pessoas que sabe, por exemplo, que o tio Zé, né? Que está acidentado, que ele está bem, que está mal, e para você está tudo bem, tem alguma coisa errada com o Evangelho dentro de você. Porque é para você orar por esse camarada e dizer, Senhor, eu intercedo e me coloco no lugar dele, me coloco no lugar da família dele, e eu rogo ao Senhor que o cure. Mas quando nós passamos a servir o nosso ego, ou seja, ao meu conforto, eu vou porque eu me sinto bem, eu vou porque eu gosto, o louvor é gostoso, o Juninho aqui, a meninada, né? E como é gostoso ouvir o pastor Neto pregar, o pastor Geraldo pregar, o César de vez em quando, ele é meio xarope, né? Mas é gostoso. Quando eu passo a servir o meu ego, o meu prazer, as minhas sensações, eu começo a me esquecer de coisas básicas do Evangelho. Você quer ver uma forma cristã de louvar a Deus correta, uma forma cristã de louvar a Deus erradamente? Vou ensinar para vocês. Mas não é para vocês não fazer. Uma coisa é eu cantar ao Senhor: tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E cantar, me ama. Ok, benção a música, não é? Deus me ama. Isso é bom. Mas Deus não me ama porque eu sou especial. Deus me ama porque eu sou pecador. Deus não me ama porque eu sou bonzinho. Deus me ama porque eu não valho nada. Deus não me ama porque eu sou a menina dos olhos dele. Como eu sou importante nessa igreja, e afinal eu tenho que vir para a igreja para Deus se sentir bem. Não. Deus me ama porque Ele é amor e Ele não pode negar a si mesmo. E Ele me ama e me trata com amor e justiça. Mas se eu começar a cantar, Deus me ama porque eu sou especial. A geração Y, que é essa molecada aí que nasceu de 90 para cá, é uma geração que cresceu ouvindo dos pais o seguinte: você é tão precioso, você é tão bonzinho, você é tão bonitinho, você é a coisa mais linda do mundo. Você é especial, o mundo vai ver o seu valor, como você vai brilhar, e quão fantástico você é. E o cara cresce achando que ele é o centro do universo. Aí ele vem para a igreja e vai cantar músicas de canção e louvando a Deus pelo que Deus fez por ele, porque na verdade ele é especial. E nós precisamos ficar cantando aqui, que ele cresça
e eu diminua, que Ele apareça e me constranja com a sua glória, porque Ele é, eu não sou. Deus não cria filhos mimados. Mas quando nós passamos a servir aquilo que nós achamos de confortável, nós começamos a achar que temos alguma preferência diante de Deus. Aí a gente começa a achar que o fato de a gente ter conseguido comprar o carro que a gente queria é porque Deus nos ama tanto que deu para nós o carro que a gente queria. Senhor, eu queria tanto comprar um Vectra. Aí Deus me deu o Vectra. Não foi porque você comprou, foi porque Deus ficou lá no alto trono pensando, resolvo a África, resolvo o Oriente Médio ou dou o Vectra do César? Vou dar o Vectra do César. A gente acha que Deus é tolo. Eu estava tão triste, aí minha mãe veio e me deu um sapato, um par de sapato. Aí Deus é tão bom. Querido, isso não tem nada a ver com Deus. A nossa geração é a geração de pessoas que não querem sofrer. E quando eu sofro, eu quero fazer alguma coisa para evitar que eu ache que esteja sofrendo. E nós vamos nos esquecendo que no Evangelho o Senhor é Jesus, e não o que eu sinto, e não o que eu penso, e não o que eu acho. Quer ver outra coisa que nós vamos nos esquecendo? Nós nos esquecemos da importância do jejuar. Porque afinal, eu não vou ficar sem comer. Quer saber? Eu vou fazer jejum de televisão, pastor. Eu vou fazer jejum de televisão. E eu, de verdade, eu acredito que Deus aceita o jejum de televisão. Não, quer saber mais? De televisão não, porque televisão não é problema para mim. Mas eu tomo Coca-Cola todo dia. Aí eu vou fazer jejum de Coca-Cola. Eu fico imaginando os profetas que faziam jejum de comida 21 dias seguidos. E aí eu vou para o céu, me encontro com um deles lá e chego em Daniel. Eu falo, Daniel, como vai? Ele vai olhar para mim, talvez não saiba quem eu sou. Eu vou dizer, sou César, vivi uma porrada de 1000 anos depois de você, seu velho, né? Eu vou dar uma brincadinha com ele ali e falar, e aí aquela história do jejum dos 21 dias, ele vai olhar para mim e falar assim, passei aqueles 21 dias clamando diante de Deus em favor do povo, né? E você, qual foi o seu jejum? Eu fiquei sem assistir a novela. Eu fiquei sem tomar Coca-Cola. O que é Coca-Cola? Um refresco. Eu acho que ele vai me olhar, e se ele for um homem de Deus, como o jeito que eu acho que ele é, eu acho que ele vai me dar uma tapa. Porque afinal, o jejum é importante. Todo crente diz que o jejum é importante. Mas eu vou jejuar, sabe o que é? Eu vou jejuar só a mistura. Eu chego em casa, a Nani fez arroz, feijão e ovo mexido com tomate. Eu não gosto de ovo mexido com tomate, quer saber? Vou jejuar a mistura. E aí um dia eu vou diante de Jesus, lá nós temos que ser semelhantes a Jesus. Jesus jejuou 40 dias, não faça isso que você morre. Tá bom? Mas Jesus jejuou 40 dias no deserto. Eu vou chegar para ele e falar assim, Jesus, eu jejuei também. Ele o que você fez? Não comi carne moída dentro do ar-condicionado. Ele vai me olhar e falar assim, tá bom, filho. E nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos da oração também. Oração de crente vira oração de almoço. Quando faz. E a gente só ora quando a coisa aperta para o nosso lado. E geralmente a gente ora. Eu só queria avisar algumas coisas a respeito de oração. Primeiro, Deus não é comovido. Porque Ele tudo sabe. E Ele conhece as motivações do nosso coração. Não tente comover Deus dizendo, Senhor, ai de mim. Um dos últimos caras na Bíblia que tentou fazer isso, falou, ai de mim, Senhor, eu estou sozinho aqui. Deus olhou para ele e falou, rapaz, se liga, tem 7.000, você não está sozinho não. Lembra quem foi esse cara? Elias. Elias foi cheio de autocomiseração diante de Deus, falou, Senhor, tadinho de mim. A mulher lá quer me matar. Estou sozinho. Aí Deus, recolha sua significância, rapaz. Deus não é comovido com a sua oração. Então não tente chavecar Deus na sua oração. Eu imagino que o Deus que criou a molécula do morango seja mais inteligente que eu. Então se eu tentar chavecá-lo, ele vai rir da minha cara e nada vai acontecer.
Outra coisa é que Deus não precisa ser convencido. A sua oração não convence Deus. Ele só vai te dar o que Ele quer te dar, e o que Ele tem para te dar, e o que para Ele é ferramenta para edificar a sua vida. Então não fica pedindo um smartphone novo para Deus, que Ele não vai te dar, a menos que você realmente, por causa do reino de Deus, precise de um. E se você precisar, por causa do reino de Deus, ser dono da Microsoft, Ele vai te deixar ser, mas se você não precisar, Ele não vai te dar. E sabe o que o crente faz? O crente vai e pede o Vectra para Deus. Senhor, eu quero o Vectra. Ele fala, filho, eu sei que você precisa de um carro, porque você precisa se locomover, buscar, servir os irmãos. Você precisa de um carro. Mas, Senhor, eu quero o Vectra. Ele fala, tá bom, filho, eu vou dar um carro que você precisa. Aí, sabe o que acontece? Aparece um carro que Deus deu. Aí, sabe o que eu faço? Aí eu vou na loja, e financiar carro é difícil, né? Financiar carro é difícil demais. Eles investigam a vida inteira. Investiga, não? Não. Você chega lá, você não precisa nem comprovar a renda. Você sai com o carro que você quiser, mas uma Bíblia para pagar desse tamanho, de 80 parcelas. Juros enorme. Aí eu venho aqui na igreja e vou falar assim, pastor Geraldo, pastor Neto, unge o meu carro. Irmãos, desculpa, isso é meio macumba. Porque a gente unge pessoas. A gente não unge carro. A gente abençoa pessoas, a gente não abençoa objeto. Vou orar, abençoa nessa cadeira. A próxima pessoa que sentar aqui vai ganhar R$1 milhão. Não funciona, querido. Eu posso, jejuar 20 anos para fazer essa oração. Não vai funcionar. E aí a gente vai e traz o carro aqui na igreja e vai dizer que foi Deus que me deu. E não foi Deus que me deu. Mas nós vamos nos esquecendo. Esquecemos o valor da oração. Então eu quero convencer a Deus de que Ele precisa fazer algo por mim que Ele não quer fazer. Mas como eu sou o filho bonitinho de Deus, Ele vai fazer. Quer ver outra coisa que nós nos esquecemos? Nós nos esquecemos de uma das condições principais para que a igreja aconteça, que é a ordem e decência. Enquanto nos reunimos. Aí daqui a pouco, não importa o que o pastor está falando, a minha conversa paralela é mais importante, é mais interessante. Não importa que os irmãos estão orando, eu vou ficar levantando toda hora para buscar água, e não importa, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não importa. Não importa que está acontecendo um culto aqui, eu vou ficar mexendo, mandando mensagem no WhatsApp, no Facebook. Eu vou me esquecendo do que é ordem e do que é decência. Por quê? Porque eu estou servindo a mim. Eu estou servindo só a mim. Eu me esqueço da importância da leitura coerente, consciente da Bíblia Sagrada. E vou buscar só os textos que eu gosto de ler para me sentir bem. Então, eu vou ler. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que tenhais o fim que desejais. Vou dizer ao Senhor, o Senhor tem pensamentos de bem para mim, para que eu tenha o fim que eu desejo. Aí eu vou procurar na Bíblia os versículos que diz, não temas que eu estou contigo. Eu vou procurar na Bíblia o texto que diz, meu é o ouro, meu é a prata. Eu vou procurar na Bíblia o texto que diz, estarei convosco, nos confio, para eu me sentir bem. Agora, eu não quero ler na Bíblia raça de víboras. Eu não quero ler na Bíblia arrependa-te, porque arrependimento é outra coisa que a gente se esquece. Porque, e aí, oh meu Deus, irmãos, tem 2 coisas que eu quero falar, mas não posso ficar falando, né? 3. Uma é não vejo novela, mas eu falo, eu sou teimoso. Outra é não votem no PT, mas eu não posso falar isso, né? Porque você faz o que você quiser. E a outra coisa é não assista Super Pop, né? Mas eu não posso falar isso. Eu nem sei se passa mais esse negócio. Mas não assista isso, em nome de Jesus, né? Para que faça bem para a sua alma. E leia, queridos, né? Vamos ser um pouco mais inteligente, uma conversa mais inteligente, né? Porque esses programinhas são cheios assim, eles levam um pastor, uma feminista, um gay, um
espírita, eles ficam bombardeando o coitado do pastor. Mas o pastor é um tonto porque aceitou ir lá porque não devia ter ido. Você não vai num lugar que você sabe que você vai ser escorraçado gratuitamente. Jesus escapava dessas. Ele falava, isso é mau combate. Deixa isso para lá. E são essas as pessoas que, quando elas são entrevistadas, perguntam assim, você tem algum arrependimento? Eles falam, não, eu não tenho nenhum arrependimento, porque tudo que eu fiz na minha vida foi para aprender. Gente que não se arrepende não cresce. Gente que não se arrepende não conserta o que fez de errado. E quem não conserta o que fez de errado não aprende com o próprio erro. A gente só aprende com o nosso erro quando a gente conserta o que fizemos de errado. Se você não conserta, você não aprende, volta a repetir os mesmos erros. E o Evangelho de Cristo é o Evangelho do arrependimento. Mas como eu quero me sentir bem, por que eu vou me confrontar? Por que eu vou olhar no espelho e dizer, você está errado? Por que eu vou me quebrantar e dizer, estou arrependido? Não, eu quero me sentir bem. Nós nos esquecemos do que é honra. Honra pai e mãe. E a gente tem pai e mãe honrando filho. A gente tem pai e mãe recebendo ordem de filho. A gente tem filho sequestrando emocionalmente uma família. Porque se não faz o que o garoto ou a garota quer, faz um barraco. Esquecemos das honras aos nossos gurus, aos nossos pastores. E esse até às vezes é um problema, né? Porque nós tentamos dar toda a liberdade e gostamos de sermos chamados até pelo nome. Não, sei lá, nunca fiz questão de ser chamado de pastor César, pode chamar de César, não tem problema. Mas é quando a pessoa ultrapassa os limites da amizade e vai para o limite da desonra. Quando as brincadeiras de mau gosto são feitas. E a gente ri e fala, tá bom, e deixa para lá. Desonra os pastores, desonra pelos homens e mulheres que oram semanalmente, diariamente por vocês. Desonra é engraçado, né? Está com um problema, o pastor é a pessoa mais séria do mundo, porque está com um problema, não importa a hora, liga o pastor, né, Regis? Madrugada, né? Né? E aí está com problema, liga o pastor, e aí vai o pastor acompanhar o problema 1 mês, 2 meses, e ora, e aconselha, e vai levar, e vai buscar. Depois que resolveu o problema, o pastor vira uma coisa que não existe. E inclusive o pastor se torna uma pessoa desagradável, porque ele sabe o que eu passei. Quer saber? Não importa que ele me ajudou, mas agora eu não quero conversa com ele. Nos esquecemos da honra. Nos esquecemos do amor legítimo, porque afinal, se não vai servir ao meu conforto, é melhor eu deixar para lá. E quando eu dou R$1 de esmola no sinal, no semáforo, eu me sinto já um poço de bondade, porque afinal, eu estou dando dinheiro para a criancinha. E olha, quer saber? Que ninguém me cobre, não. Eu entrei para o louvor, eu sei que pediram para eu tirar a música, mas eu não tirei a música. Mas ninguém me cobre, não. Porque afinal, eu tenho que fazer por amor e não por cobrança. Aí nessas horas ainda é moralista. Eu entrei para o teatro, já era para eu ter decorado a fala, mas eu não decorei. E que ninguém venha falar nada comigo, não. Porque se me cobrar, vai ter. Não importa. Eu estou há 1 mês sem ir na igreja e eu não quero que ninguém me ligue. Não quero que ninguém fale comigo. Porque eu faço o que eu quiser. Aí se a gente liga, a pessoa se sente invadida. Se a gente não liga, ela fala, ninguém liga para mim, me abandonaram. Está vendo que igreja que eu estou? Pô, não sabe nem o que você quer também. Mas é porque nós nos esquecemos de honrar. Nos esquecemos também da importância das Escrituras, de estudar as Escrituras, de aprender as Escrituras. Eu sou um cara apelativo, eu sei, às vezes eu não me controlo, quando eu percebi eu já falei. Mas uma vez aqui eu estava falando assim, queridos, venha no seminário, venha aprender com a gente, e se você sabe mais que eu, venha ensinar no meu lugar. Eu sei que isso é meio mal educado. Mas eu fico me perguntando por que as pessoas não querem aprender a palavra. Será que é porque já sabem
ou a Bíblia já não é tão importante assim mais. E não importa que eu li o negócio e não entendi. Não é importante. Então, até me perdoem se alguém ouviu eu falar isso aquele dia, né? Eu fiquei arrependido, porque eu acho que não é assim que tem que falar. Mas, por que não estudar a palavra? E só avisando mais uma vez, domingo de manhã, queridos, não é para jovens só. É para quem quiser vir. Então, pode vir também. É bênção. Eu espero que seja. Para mim é. Para mais alguém aqui é, não? Amém, né, pessoal? A gente tem uma frequência de 35 pessoas por domingo aqui, é fantástico. Mas nós nos esquecemos da importância de estudar a palavra também. E eu sei que se eu perguntar para vocês, vocês vão me apontar mais coisas que nós esquecemos. Aí eu vou perguntar assim: vem na igreja para você receber a palavra, orar com os irmãos. Aí a resposta que eu recebo é assim: mas eu posso ler a palavra em casa e orar em casa. Aí eu pergunto: e faz? Deixa de vir à igreja, se faz um dia. Fica um mês sem vir à igreja, aí me diz quantas vezes você orou e leu a palavra. Aí eu me atrevo a dizer que se for mais do que se conta em uma mão, é exagero hiperbólico. Porque nós vamos nos esquecendo. E você sabe, agora sim eu vou entrar na mensagem, vou começar a pregação agora, ok? Tá bom? E aí nós esquecemos de uma coisa que é a mais importante para o cristão. Que você é salvo e Deus te ama porque você é bonitinho, você já sabe. Mas nós esquecemos de uma coisa que é a mais importante para o cristão, e ela eu vou falar agora. Galileus, por que estáis olhando para cima? Porque do mesmo modo que o viste subir, ele voltará e nós veremos voltar. Nós nos esquecemos que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E quando ele nos encontrar, ele vai olhar para cada um de nós e vai perguntar: o que é que você fez para o reino de Deus? E nós nós daremos conta a ele das palavras que dissermos. E nós daremos conta a ele da nossa vida. E muitos não entrarão no reino de Deus. Muitos não participarão das bodas do Cordeiro. E muitos se arrependerão depois. Eu deveria ter feito o Evangelho valer a pena na minha vida. E aí, uma coisa nós não gostamos de pensar, quando Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. E ele não estava fazendo uma ameaça vazia. Se eu nego o Senhor Jesus diante dos homens, naquele dia eu chegarei: Senhor, sou eu, o seu príncipe, o seu filho amado, a pérola de grande valor do Senhor. Jesus vai olhar para mim e vai me dizer: afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não te conheço. A igreja que trabalha atendendo só ao seu conforto, se esquece que o seu Senhor vai voltar para buscá-la, mas nem todos vão. Só aqueles que, tornando-se parecidos com Jesus, dia após dia, trabalham em prol do reino de Deus, é que serão convocados para as bodas do Cordeiro e reinarão com Cristo no reinado de 1000 anos que há de acontecer no Apocalipse. Mas se eu não consigo crer que eu devo honrar os meus irmãos, se eu não consigo crer que eu devo ser um colaborador com atitudes, com recursos, que eu devo doar generosamente para a obra de Deus, se eu não consigo crer que eu devo amar e servir o próximo, como é que eu crerei na volta do Filho do Homem? Como é que eu crerei na volta de Jesus Cristo? E essa mensagem que eu trago essa noite, talvez para mim, porque um profeta sempre profetiza no meio em qual ele está inserido, e talvez para mim seja uma mensagem de: César, pare de brincar de ser igreja. E talvez seja essa mensagem para você: pare de brincar de vir aos domingos ao culto, pare de brincar de ir na célula, pare de brincar e fazer só aquilo que te deixa confortável.
Porque o reino de Deus requer a nossa vida. Nós não somos salvos do mundo simplesmente para Deus nos livrar do inferno. Inclusive, o inferno é o menor dos problemas de quem é salvo. Quem é salvo tem que conquistar o reino de Deus. Por quê? Porque o rei volta. O rei volta, e ele volta com a dor no coração, quando ele diz: por acaso, quando o Filho do Homem voltar, encontrará amor na terra? E aí, queridos, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Mateus 24. E aí eu lembro do apóstolo Paulo dizendo que nos últimos dias não suportarão a sã doutrina, mas, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão para si mestres segundo o seu próprio desejo, mestres segundo o seu próprio pecado, homens que se dizem homens de Deus, mas pregarão aquilo que eu quero ouvir, homens que se dizem que são homens de Deus, mas trarão palavras que me dão conforto. E aí o Senhor Jesus vem com essa resposta. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximando-se dele os discípulos, em particular, eles pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu Jesus: acautelai-vos, tenham cuidado, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvistes de guerras e rumores de guerra, mas cuidado para que não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e tremores em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão e trairão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. É aqui que nós estamos. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Portanto, quando vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai da que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: olhai, o Cristo está ali ou ali, não lhe deis crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, de que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: olhai, ele está no deserto, não sai. Ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Então
Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando vistes todas estas coisas, sabei que estás próximos e está às portas. Em verdade vos digo, que não passará dessa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, e casavam-se, davam-se em casamento, até que no dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e o outro será deixado. Estando duas mulheres moendo, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém estará esperando. Quem nutre só os confortos, passa a procurar pregadores que pregam coisas que me façam sentir bem. Quem quer receber conforto e tapinha nas costas, procurará profetas que dirão: Deus te ama tanto, está tudo bem com a sua vida, e eu declaro bênção e provisão na sua vida. Jamais procurarão profetas que dizem: eis que te digo, te conserta, porque Jesus está voltando. Nós nos esquecemos da sã doutrina, nos esquecemos das Escrituras, e daqui a pouco começam a surgir pessoas dizendo que Jesus vai voltar no meu show, na minha pregação. Benny Hinn disse um absurdo desse. Benny Hinn, um homem que diz que Jesus apareceu para ele no quarto dele e disse: Benny, eu vou voltar enquanto você estiver pregando. Outros fizeram uma tal de conta do número de reis de Daniel e disseram que Jesus vai voltar em 2015. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Valnice Milhomens, exatamente. Que são quase a mesma coisa. Valnice Milhomens disse isso, que Jesus ia voltar no dia 7, num sábado, dia 7 do mês 7 de 2007. Eu estou esperando esse Jesus voltar e ela também está. Mas ela afirmou, tem uma pregação dela afirmando categoricamente que ela sabia a hora que Jesus ia voltar. E desculpe a ousadia, qualquer pastor que se coloca como carrasco de suas ovelhas, falso mestre e falso profeta, porque se soubesse que o seu Jesus ia voltar, sabia que o bom pastor é aquele que carrega a ovelha e entra pela porta da frente, e com legitimidade a ovelha conhece a sua voz. E talvez eu também tenha que dizer que aqueles que vivem a sua vida buscando simplesmente o que me faz bem são falsos cristãos, falsas ovelhas, ainda que acham que não, são lobos em pele de cordeiro. Porque em algum momento, quando não se sentirem bem, a língua vai começar a falar, e o veneno começa a sair. Ele vem. Apocalipse, o último capítulo, diz: eis que cedo venho. Eis que cedo venho. E o apóstolo João responde: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas só pode dizer isso quem espera e deseja a volta do Messias. Só pode dizer isso
quem se prepara para receber o noivo, quem se coloca diante dele e dia após dia vai se purificando, se transformando em noiva ataviada, adornada, limpa, pura diante do seu Senhor. Mas quem não aguarda a volta de Cristo vai ser como aqueles pegos no dilúvio. Comiam e bebiam e se casavam e viviam e faziam a sua faculdade e tinham o seu emprego e compravam o seu carro novo e faziam tudo o que faziam para se sentirem bem. Aí Jesus volta. E quem pode ter visto aquele filme ou lido a série do livro Deixados para Trás? Vocês lembram disso? Não necessariamente a gente acredita que aconteça o decorrer da história toda daquela forma, mas muitos cristãos, crente de igreja, ficarão, e a hora que perceberem que os seus irmãos partiram para a glória, um arrependimento sem tamanho, um remorso, uma culpa cairá sobre a cabeça desses. Você tem vivido a sua vida para quê? Não adianta vir aqui cantar essa canção que nós cantamos. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e que uma vida para te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. É verdade isso? Quando nós cantamos que a minha vida é para o seu louvor, é verdade isso? Se for verdade, é porque nós esperamos a volta do Messias. Se for verdade, é porque estamos nos preparando para servi-lo no reinado dele. Se for verdade, é porque a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus. Mas se não, somos melindrosos, teimosos, mimados. E nos esquecemos do Evangelho. Vivemos uma igreja. Ouvimos a palavra de Deus domingo após domingo, e eu só abraço aquilo que é confortável para mim. Me responda com sinceridade, isso para você parece o Evangelho? Isso para você parece ser legítimo, pegar só o que é bom para mim? Agora, tudo isso, você precisa decidir e escolher por você mesmo, honrar a Deus com a sua vida, esperar a volta de Cristo, servir no reino de Deus por você mesmo, porque nós não podemos manivelar você para fazer isso, e nós não podemos te obrigar a fazer isso, porque o Evangelho é uma escolha. E você é livre para escolher. Você é livre para escolher uma vida tacanha, mesquinha, que só busca os seus interesses, mas que vai ficar quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, você não vai ter coragem de apontar culpa para alguém, porque você sabe que isso faz parte da escolha que você fez. Mas você também é livre para escolher viver uma vida espiritual digna diante de Deus. É livre para escolher viver para o reino de Deus, cumprir o chamado que você tem. Eu não tenho chamado. Tem sim, é preguiçoso e não sabe. E quando Jesus voltar, você sobe, tem o corpo transformado, recebe vestes brancas. E volta com Cristo para reinar no reinado de 1000 anos. E estabelecer o reino de Deus sobre a terra. E vai ver a nova Jerusalém descer dos céus. E vai ver o Armagedon, Satanás e os seus dragões, os seus anjos sendo derrotados. E vai ver o inferno ser jogado no lago de fogo e enxofre. E aí, quer saber o que vai acontecer com quem escolheu o reino de Deus? Receberá uma pedra branca e um novo nome. Será como uma coluna do templo do meu Deus. Receberá a coroa da vida e jamais experimentará o dano da segunda morte. E aí, eu queria encerrar com a frase que Jesus diz no final de todas as cartas do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu oro agora que o Espírito Santo te torture nesses dias, para que você o ouça. E eu oro agora para que quem tem ouvidos nesse lugar
estejam sendo impedidos por qualquer ação maligna, tenham esses ouvidos destampados em nome de Jesus e possam ouvir uma mensagem de confronto, de muito amor, mas de confronto, para que você tome jeito na sua vida espiritual e viva para o reino de Deus, de modo que ao cantar essa música, minha vida é para o seu louvor, isso reflita a maior e mais bela verdade do seu coração, e não simplesmente uma frase bonita numa canção. Eu queria ler para vocês, queria que você abrisse rapidinho no livro do Apocalipse. Duas cartas. No capítulo 3, a carta de Sardes, depois a carta de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nomes de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as suas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei, da mesma forma que você me confessou diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez nós somos um Sardes hoje. Talvez a gente tem cara de crente, a gente tem cara de pastor, a gente vem na igreja, a gente canta, a gente adora, mas a gente está nem aí com a volta de Jesus. Arrependei-vos. Mas eu espero muito que a realidade para a comunidade cristã da família de Araras, e eu sei que a realidade da comunidade cristã da família de Araras é a realidade da carta seguinte. Eu sei que nós somos Filadélfia, mas estamos desanimados e cansados. Eu sei que nós somos Filadélfia, mas deixamos nos levar pelo nosso conforto. Eu sei que nós somos Filadélfia e quer saber o que Deus tem para nós? Leia aí comigo. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, isso diz o que é verdadeiro, isso diz o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, portanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, aos falsos profetas, aos falsos pastores, aos falsos membros, aos falsos cristãos. Farei que venham e adorem prostrados em teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. A igreja de Filadélfia ama a vinda de Jesus. A igreja de Filadélfia diz: Senhor, vem. Diz: Maranata, vem, Senhor Jesus, volta, noivo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Estão tomando a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, da onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora me diz, para você é Sardes ou é Filadélfia?
Está vivendo os dias normais? Ou considera, Jesus vai voltar, eu preciso ser semelhante a Ele, eu preciso ser igreja bendita, eu preciso ser um cristão de verdade, eu preciso ser autêntico, eu não posso ser Xing Ling, eu não posso ser Taiwan, eu não posso ser Made in China. Igreja de Araras, Jesus vai voltar. O que é que Ele vai encontrar? O que é que Ele vai encontrar? O que é que Ele vai encontrar? Se Jesus voltasse hoje, o que Ele encontraria? Aí eu te desafio, se Ele voltar daqui a um mês, o que é que Ele vai encontrar? Se Jesus voltar daqui a um ano, o que é que Ele vai encontrar? Porque hoje, talvez, Ele encontraria em nós uma Sardes. Talvez. Eu estou falando da minha vida, eu não conheço a sua. Eu não conheço o que passa no seu cérebro. Eu não conheço o teu coração. Mas talvez Ele encontrasse uma igreja que não se importa com Ele, que só quer cantar o nome dEle. Mas quem sabe daqui a algum tempo, quando Jesus voltar, Ele nos encontra em nós, em cada um de nós, uma igreja viva, pura, santa, que aguarda com alegria, e que quando ouve a mensagem dEle dizendo, venho sem demora, diz, vem Senhor Jesus, vem, eu quero te encontrar, eu quero te abraçar, mas eu não vou fazer isso de qualquer jeito. Me apresentarei diante de ti como um verdadeiro cristão, me apresentarei diante de ti como um crente de verdade, e eu vou poder chegar a Ele e falar, Senhor, eu tentei ser um pastor como o Senhor tentou ser um pastor, como o Senhor foi um pastor. Me perdoa, eu fiz de tudo para não ser um falso profeta. E eu preciso da tua misericórdia, para quando o Senhor me encontrar, o Senhor olhe para mim e diga, bem está, servo bom e fiel. O que é que você quer ouvir de Deus? Eu quero ouvir de Jesus, vem cá, servo bom e fiel. Mas muitos ouvirão, servo mau e negligente. E que esse não seja você, que esse não seja eu. Ele está voltando. Nós temos que parar de brincar de ser igreja. Eu tenho que parar de brincar de ser cristão e me transformar num homem de Deus de verdade, mulheres de Deus de verdade, jovens de Deus de verdade, que anseiam pela volta, que são maduros na sua fé, que deixaram as coisas de menino. Alguém que diante de Deus para de servir as comodidades, mas decide servir aquele que era desde o princípio. E quem tem ouvidos ouça, em nome de Jesus, o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus. Eu quero servir a Deus com alegria, com as minhas trapalhadas, com as minhas risadas, com as bobeiras que às vezes eu faço ou falo, com a espontaneidade do Espírito Santo no meu coração, amando a cada um, mas sabendo que nós somos uma igreja de pessoas posicionadas. Pastor Neto, Pastor Geraldo, e se naquele dia que o Senhor voltar, Ele nos perguntar, o que vocês fizeram do povo que eu vos confiei? Isso é um temor no meu coração. Pais de família, maridos, Ele vai te perguntar, o que é que você fez da família que eu te dei? Mãe, o que é que você fez com as filhas e os filhos que eu te dei? Jovem, o que é que você fez com o tempo que eu te dei? O que é que você fez com a força que eu te dei? O que é que você fez com a juventude, com a garra e com a coragem que eu te dei? Mais velhos, o que é que você fez com a experiência que eu te dei? E todos nós nos encontraremos indesculpáveis pela nossa negligência a respeito da volta de Cristo. E a palavra de Deus diz que nesse encontro de cristãos com o seu Deus, não é inferno não, ali haverá choro e ranger de dentes. Não é inferno, diante de Deus, aqueles que foram medidos, mene, tekel, parsim, aqueles que forem medidos e achados inadequados, chorarão com ranger de dentes. E eu não quero isso para mim, eu não quero isso para você.
de que adianta passar a eternidade toda diante de Deus, sabendo que eu estive lá por acaso. Eu quero passar a eternidade toda diante de Deus, podendo conversar com homens e mulheres de Deus, contando o que eu vivi e sendo recebido pelo que eles viveram. Agora vou parar por aqui antes que eu estrague tudo o que eu falei. Para ser um homem e mulher de Deus não precisa perder o humor também. E queridos, me perdoem por algo que eu tenha dito, que possa ter te magoado. Eu não quero te magoar, eu quero provocar em você, e que você escute o Espírito Santo e passe a viver o Evangelho de verdade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amados, diante da palavra do Senhor, não tem outra atitude, senão ou nos humilharmos, arrependidos do que temos feito ou sido, ou então nos alegrarmos em saber que estamos no caminho certo. Então eu gostaria que você se colocasse de pé. Talvez, como eu, aqui se encontrem pessoas que estão arrependidas, porque não têm feito e não têm sido o que deveriam ser ou fazer diante de Deus. Se você está assim como eu, percebeu aí pela ministração, pela voz do Espírito que está em falta de alguma forma, não é que você não é do Senhor e que você tem cometido um pecado escandaloso, não, mas que a tua vida não tem de fato correspondido ao que o Evangelho exige de você. Eu gostaria que você se juntasse a mim numa oração de arrependimento nessa noite. Dizer: Senhor, eu me arrependo porque o Senhor tem me dado tanta coisa, o Senhor tem sido tão misericordioso comigo, tem me proporcionado tanto tempo de alegria, fez tanto por me alcançar. Eu infelizmente tenho negligenciado o teu chamado, tua palavra. Se você está assim como eu, tome um passo de coragem e venha aqui na frente, vamos orar juntos. Se você sabe que podia fazer mais e não está fazendo, se você sabe que já fez, mas deixou de fazer, qualquer que seja a coisa, venha cá, nós vamos orar juntos. Eu me incluo aqui. Eu li uma vez num livro, isso foi algo que aconteceu de fato, numa das expedições de ingleses aqui da Terra do Fogo, né? Final da América do Sul, um lugar de muito gelo. Só diminuir um pouquinho o som, por favor. Um dos navios encalhou porque uma nevasca veio de repente e eles ficaram presos, e o comandante do resto da frota conseguiu passar e voltou para a Inglaterra, mas ele disse para os homens que ficaram, seus companheiros de exploração e de marinha, ele falou: eu vou voltar para buscar vocês o mais rápido que eu puder, vou trazer socorro. E quando ele voltou, 2 meses depois, ele teve uma surpresa, porque o acampamento estava pronto para partir. Ele ficou espantado, né? Ele chamou o encarregado que ele tinha deixado lá e falou assim: meu amado, que coisa maravilhosa essa, eu cheguei aqui sem vocês esperarem, vocês estão prontos, como soubesse da minha volta. O que foi que vocês fizeram? Alguém falou para vocês? E falou assim: não, Senhor, uma coisa o Senhor falou um dia para nós quando foi embora, que o Senhor voltaria para nos buscar. Então todos os dias,
A gente se preparava como se fosse aquele dia que o Senhor viesse. É por isso que o Senhor nos encontrou preparado hoje, quando o Senhor voltou. Nós não sabíamos que você ia voltar hoje, mas estamos preparados, porque nós confiamos na tua promessa e não ficamos acomodados. A gente se preparava dia após dia, e quando o Senhor não via, a gente montava o acampamento de novo, mas na manhã seguinte a gente desmontava o acampamento, ficava pronto falando: espera, porque o nosso comandante vai voltar, e pode ser hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso comandante vai voltar, ele prometeu que vai voltar. E o que ele espera é uma atitude como essa, dessa história, de que ele encontre os seus comandados prontos, dispostos. Não tem tempo a perder, porque quando ele vier, não vai ter tempo de negociar com ele. Senhor, espera um pouco, eu vou arrumar as coisas aqui. Olha, espera que eu vou pegar tal coisa. Ele não vai ter tempo, vai ser num piscar de olhos. E imediatamente depois, cada um de nós estará diante dele prestando contas. Então não tem tempo para arrumar as coisas de última hora. Então, se você sabe que tem que arrumar a tua vida para com o Senhor, se você sabe que tem que arrumar o teu ministério, se você sabe que tem que arrumar, né, o teu chamado, é a hora de você se dispor e falar: Senhor, eu quero estar pronto. Eu estou aqui hoje arrependido porque eu não estou pronto, porque se o Senhor voltasse hoje, eu não iria. Se é assim que você está, então se aproxima mais. Vamos fazer chega mais perto aqui. Chega mais perto. E sabe, amados, arrependimento só quer dizer uma coisa. Não é ficar triste apenas porque foi pego de calças curtas, mas é tomar uma atitude no coração: eu errei, estou arrependido, isso me está causando tristeza, mas eu vou tomar uma atitude de mudar, de não fazer mais. Então, se você está arrependido como eu, de estar falhando com o Senhor, de saber que podia fazer mais e não está fazendo, então não basta apenas vir aqui na frente e receber uma oração. Você tem que mudar a tua atitude, como eu tenho que mudar no meu coração. A partir de agora, não é de amanhã, a partir de agora eu vou começar a mudar e rever os conceitos da minha vida. Se não orava como tinha que orar, não espera para amanhã, é a partir de agora você vai orar. Se não estava lendo a palavra como deveria, não é amanhã, é agora. Chega na tua casa, depois daqui já leia a palavra. Amém? Estão entendendo? E se for alguma coisa mais um pouco complicada, que requer um pouco mais de preparo, não deixe também para depois. Senhor, é a partir de agora, porque eu queria, se o Senhor viesse agora, estar junto contigo agora. Amém? Então feche teus olhos comigo, amado. E os irmãos que estão aí, que estão tranquilos, estão alegres, estão satisfeitos, estão certos. Não estou dizendo isso para né, eu quero confiar de que de fato você está pronto. Então você levanta o teu clamor por nós. Levanta as tuas mãos e ore por nós, porque nós queremos estar preparados. Nós queremos estar de fato fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E Senhor, nos perdoe. Eu peço o teu perdão, e eu sei que cada um que ouviu esse apelo e veio aqui para frente também, como eu, está arrependido, porque sabe que está em falta, que está falhando contigo, que tem coisas para fazer e não está fazendo, que podia fazer mais e não está fazendo. Nos perdoe pela nossa negligência, porque nós não queremos ouvir de ti naquele dia: servo mau e preguiçoso. Nós não queremos chorar amargamente, arrependidos, quando não há mais tempo para arrependimento. Estamos chorando hoje, estamos arrependidos hoje. Senhor, nos perdoe, perdoe a nossa negligência, perdoe a nossa falta de interesse, perdoe o nosso comodismo, perdoe o nosso egoísmo de pensar somente em nós, de procurar apenas o nosso benefício, e nos esquecemos de que há um benefício muito maior, que é servir a Ti, servindo os irmãos e fazendo a obra do Senhor acontecer de maneira prática, visível, diariamente. Senhor, perdoa-nos porque nós erramos, perdoa-nos porque nós não buscamos a Ti em primeiro lugar, apesar de falar isso, apesar de proclamar isso, apesar de cantar isso muitas vezes, apesar de responder aos apelos: eis-me aqui, mas nós não estamos aqui, não estamos dispostos, não estamos querendo pagar o preço, porque achamos que o preço é alto demais, e que não vale a pena, e que não é bem assim, e inventamos desculpas,
desculpas, e damos desculpas para o Senhor, e damos desculpas para os irmãos. Senhor, nos perdoe, nos perdoe. Estamos errados. E pedimos que na Tua misericórdia, mais uma vez, o Senhor nos abrace, o Senhor nos envolva e o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito. Também reconhecemos que de nós nada podemos fazer. Não há condição em nós, emocional, física, espiritual, para resolvermos isso sozinhos. Precisamos do Senhor, precisamos do Teu amparo. Assim como o Senhor nos repreende, porque sabemos que o Senhor repreende a quem ama, assim também precisamos do Teu braço, da Tua mão nos sustentando. E Senhor, nos ajude mesmo a seguir em frente, porque pode ser que daqui a pouco a gente se esqueça novamente e volte a fazer tudo o que nós nos arrependemos aqui. Não deixe cairmos nessa armadilha mais, Senhor. Portanto eu oro e clamo a Ti juntamente com os irmãos. Livra-nos do laço do passarinheiro mesmo, livra-nos daquelas disposições de mente e coração que são egoístas. Nos mostre o que é, onde nós estamos falhando de maneira clara, e nos ajude a nos levantarmos de onde caímos, para que nós possamos tomar o rumo certo e a partir de agora fazer o que o Senhor espera que nós façamos, e agir de conformidade com a Tua palavra e não com a nossa palavra, agir de conformidade com o Teu querer e não com o nosso querer. Perdoa-nos às vezes, Pai, que nós justificamos o nosso erro e não nos arrependemos de fato. Só nós queremos servir a Ti de verdade, e a Tua palavra diz que isso só é possível servir a Ti quando nós servimos uns aos outros. Não há como servir ao Senhor se não houver um serviço mútuo de um para com o outro. Então nos ajude a sair do nosso comodismo, a sair do nosso conforto, a sair da nossa área de tranquilidade, para ir até aquele que está necessitado, estender a mão e dizer: olha, eu estou aqui, conta comigo. E que essa palavra seja uma verdade nos nossos lábios, não apenas uma intenção, uma boa intenção de mente e coração. Senhor, eu quero Te agradecer pela vida desses homens e mulheres que tomaram uma coragem de se expor agora diante do mundo e diante das trevas, mas também diante do Senhor, de dizer: Pai, nós estamos errados, nós erramos, mas queremos consertar e dependemos do Senhor. Pai, eu quero declarar mesmo a graça e a bênção do Senhor sobre cada um aqui, e o livramento do Senhor de todo mal. Não nos deixe, de verdade, não nos deixe cair nas tentações novamente. Livra-nos do maligno, e que o Senhor seja honrado e glorificado através da nossa vida, seja na área ministerial, seja na área profissional, seja na área familiar e de relacionamentos. Nos ajude a ser cristãos, homens e mulheres, pequenos cristos, imitadores de Cristo, onde o Senhor nos tem colocado, e que essa igreja seja vista mesmo como uma igreja de Filadélfia, de amor fraternal, onde os irmãos amam-se mutuamente, e assim espalhem esse amor em todos os lugares, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Se você quiser repetir uma oração comigo, ela é bem minha mesmo, fica livre, tá? Senhor Jesus, eu sei que o Senhor vem, e eu quero estar pronto, preparado e digno para fazer parte do Teu reino. Eu quero receber a coroa da vida, a pedra branca, o novo nome, ser digno, Senhor, do Teu reino. Quando o Senhor voltar, volte para mim. Eu estarei te esperando. Até. Aleluia.